Bom, irmãos, nós estamos na nossa oitava aula. No dia de hoje, nós trataremos a respeito da Palavra de Deus e seus atributos. Para a gente iniciar falando a respeito dos atributos da Palavra de Deus, inicialmente a gente precisa retroceder e falar a respeito da inspiração da Escritura. E o que nós podemos dizer a respeito da Palavra de Deus? Quais características a gente pode inferir acerca das Escrituras? A primeira delas seria o fato de que o valor das Escrituras se encontra na inspiração divina. A Bíblia é a palavra de Deus. É assim que nós chamamos as Escrituras. O livro que nós temos em nossas mãos e que nós pregamos todo domingo. Quando nós falamos isso, toda a beleza, todo o valor, tudo aquilo que importa acerca desse livro importa por causa do seu autor, que é o próprio Deus. Deus, sendo o autor da Escritura, confere a ela o valor que ela tem, porque são a palavra do ser, são as palavras do ser mais poderoso, perfeito e santo que existe. Ok? Herman Bavinck nos diz que quando nós pensamos acerca da inspiração das Escrituras, o que nós queremos dizer com isso é a natureza e a extensão da autoridade escriturística. Em que pese isso ser muito claro para a gente ao longo de toda a história cristã, que a inspiração diz respeito a como a Bíblia ela foi formada e o seu conteúdo, bem como a sua autoridade, a gente precisa ter uma certa observação com o termo inspiração, né? Esse termo ele surgiu muito provavelmente por conta da Vulgata, uma tradução da Bíblia feita por Jerônimo para o latim, e lá nós encontramos o termo inspiratio, que fala a respeito da inspiração no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. É fato que essa passagem é um dos textos bases quando o assunto é inspiração das Escrituras. E lá nós encontramos a seguinte afirmação acerca da Bíblia. Segundo 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, texto que nós costumamos professar após a pregação da palavra aos domingos, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É isso que o texto diz. Quando nós pensamos em inspiração, talvez falte a nós, por meio dessa interpretação, uma visão completa acerca do que de fato é a inspiração divina. Isso porque o termo inspirar muitas vezes nos traz a ideia de alguém que recebeu externamente uma informação e, motivado por essa informação externa recebida, produziu algo muito bom. Um grande exemplo que a gente tem é normalmente em partidas prévias de qualquer esporte, dentre eles o futebol, nós temos, por exemplo, aquele momento famoso de preleção, em que um jogador do time ou o próprio técnico vai inspirar os seus jogadores, né? E aí ele motiva os jogadores e muitas vezes você tem ali um jogador específico que joga muito uma partida por causa de uma motivação. E, costumeiramente, o que nós dizemos a respeito disso? Ah, o jogador A jogou muito naquele jogo. Ele, vamos nos referir quando falamos a respeito de inspiração, isso ocorre porque existe em nós, nossa, a chuva vem forte. Existe em nós uma ideia de que a inspiração é algo externo, mas não que ela é o valor absoluto daquilo que vai acontecer, mas ela é a força motriz, o elemento motivacional que vai fazer com que a pessoa produza algo grande. Mas a produção grande não vem da inspiração, vem da pessoa. Normalmente, inspiração trabalha nesses termos. Entretanto, tirando um pouco a ideia isolada de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, a gente pode observar
que em outra passagem muito famosa que fala a respeito da inspiração, nós temos uma boa ideia do que de fato o texto nos quer dizer, tanto por Paulo em Timóteo, quanto por Pedro, quando diz que a Escritura ela foi conduzida por Deus. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, e eu vou ler com vocês aqui, ele diz assim, ó, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui fica bem mais claro para a gente que a ação da Escritura é uma ação do Espírito, e que esses homens falam movidos pelo Espírito. Nessa interpretação imediata que nós fazemos de 2 Timóteo 3, parece que a ênfase está em quem foi inspirado. Esse texto não. Esse texto traz mais a ideia de que, de fato, a ação principal é a ação do Espírito que conduz na formação das Escrituras. Isso não significa que Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, refira-se à produção da Bíblia como uma inspiração que enfatiza a ação humana. Tá? Não é isso que ele quer dizer. E talvez o grande precursor de uma resposta que explique essa ênfase que a Escritura tem, e que muitas vezes, quando nós utilizamos o termo inspirar somente, acaba sendo perdida, foi Benjamin Warfield, o B.B. Warfield, quando fala que, na verdade, a palavra no grego que existe ali e é traduzida como inspirada nas nossas Bíblias, ela melhor seria traduzida como algo dito como soprado por Deus. Então, ao invés de toda a escritura é inspirada, versões mais recentes já respondem dizendo que toda a escritura é soprada por Deus. Essa distinção, ela vem porque no grego, esse termo que foi traduzido por inspirado, chama-se theopneustos. É a junção de duas palavras que são muito comuns ao nosso vocabulário. A primeira delas é theo, da onde a gente extrai a palavra teologia, que diz a respeito do próprio Deus. E pneustos é uma palavra que também dá origem a palavras do próprio vocabulário que nós temos hoje no Brasil, em português, melhor dizendo. Por exemplo, nós temos a palavra pneu. O que é o pneu? O pneu é o resumo de uma palavra, uma abreviação de uma palavra chamada pneumático. E o que significa pneumático? É algo que é movido por uma pressão de sopro, de ar. O pneu é isso, né? Ele tem a sua mobilidade criada por uma pressão de ar posta dentro dele. Então, daí nós conseguimos compreender bem, até com as nossas formações de palavras no português, o que de fato theopneustos quer dizer, como algo que é soprado por Deus. Isto é, a força motriz que move a produção da escritura é o próprio Deus. Ok? E não somente isso, é interessante nós relacionarmos o fato de que a utilização desse termo é bem provável que ele esteja se referindo ao Deus Espírito, porque é também a mesma raiz da palavra da onde nós tiramos o Espírito Santo, que também vem dessa mesma raiz, pneuma, ok? Então, quando nós dizemos que toda a escritura é soprada por Deus, a ênfase tira-se um pouco da ação humana, que seria de puxar o ar, né? E agora nós estamos falando de o sopro divino ao homem para a produção do texto bíblico. Algo como no coração do homem. Essa ênfase, ela é importante porque nós voltamos a dizer o que nós falamos anteriormente. O valor da Escritura encontra-se no fato de que Deus é o seu
primeiro autor, ok? Corroborando essa ideia, Timothy Ward, um dos autores que fala sobre teologia da revelação, ele explica um pouco isso que nós comentamos aqui agora, quando ele diz que soprada por Deus é uma tradução de theopneustos melhor do que inspirada. Essa tradução deixa claro que o versículo não fala da ação divina de inspiração na mente e na vida dos autores da Bíblia. Em vez disso, ela fala da expiração, do bafejar das palavras das Escrituras. Partindo disso, então, nós temos que a inspiração ela é uma fala de Deus. Ela é um ato que repercute inicialmente naquilo que Deus diz. E por isso nós dizemos que essa inspiração é uma inspiração verbal. Ao longo da história da tradição cristã e da teologia reformada, nós costumamos nos referir a essa inspiração como uma inspiração dita verbal plenária, tá? O que isso significa? No primeiro momento, dizer que a inspiração é plenária é dizer que ela é plena, tá? E plena no sentido de que todo o conteúdo dela procede de Deus, não somente partes. Entretanto, isso não significa que a Escritura foi dada de forma imediata. Imediata, eu quero chamar a atenção de vocês para dois aspectos. Imediata que ela não foi dada por inteiro, ela foi dada progressivamente. E o segundo aspecto, quando nós dizemos que a Escritura ela não foi dada de forma imediata, é que ela não é uma revelação teofânica, como nós falamos em aulas anteriores, em toda a sua inteireza, tampouco uma espécie de ditado. Quando nós temos a produção do texto bíblico, nós não nos referimos à inspiração como algo que seja uma forte impressão ou uma voz vindo ao ouvido do autor e o autor vai escrevendo conforme ele escuta essa voz. Existem passagens que podem dar a entender isso. Existem momentos da revelação que nós encontramos esse tipo de processo. Entretanto, toda a escritura ela não foi construída nesses mesmos moldes. Antes, ela lida com um processo que leva em consideração a história e a literatura dos autores envolvidos. Então, você tem, por exemplo, pessoas que escreveram um poema e, por meio desse processo, Deus estava os inspirando, levando em consideração o seu próprio gênero literário que estava sendo escrito, bem como o contexto histórico. É muito fácil para nós reformados defendermos isso porque nós acreditamos na soberania de Deus. E de formas claras, nós podemos dizer que o mesmo Deus que inspira os homens a escreverem em determinados momentos é o Deus que conduziu aqueles momentos na vida de cada um deles. Então isso para nós é muito claro. Além disso, a gente precisa também falar que a inspiração é dita como verbal. E por verbal, nós queremos dizer que ela não somente alcança o autor, os autores das Escrituras, né? Isto é, os apóstolos, os profetas, Moisés, mas ela vai além disso para alcançar inclusive o próprio texto e até mesmo palavras. Ao processo da escritura, o Espírito de Deus teve o cuidado para escolher cada palavra que foi redigida e que saiu da boca daqueles homens. A ponto de Jesus dizer isso. Ele disse uma vez que não sairia nenhum tio, nenhum jota da Bíblia sem que toda a escritura se cumprisse. Deus tem zelo pela sua palavra. E à medida que esse processo de produção, esse processo produtivo, revelacional é realizado, Deus atua como agente a todo o momento. E nós temos várias formas de escrita, várias formas de processo de produção literária. Uma delas, por exemplo, nós podemos citar, é a de Lucas. Lucas, como evangelho, é inspirado por Deus e nisso nós cremos.
Mas é bem interessante que o processo de inspiração de Lucas passa também por Deus conduzir aquele homem em saber quais relatos ele deveria colocar no seu evangelho e quais ele não deveria. Ele começa o evangelho dizendo ao Teófilo, né, que há uma grande discussão sobre quem seria essa pessoa, né? Nós não sabemos, mas ele começa dizendo que ele realizou uma pesquisa a respeito dos relatos com as testemunhas que conheceram o próprio Cristo. Então, a partir de um processo de pesquisa, Deus se revelou e inspirou um homem para escrever o texto bíblico. Então, percebam como é variado esse processo. Outros também receberam, por meio de uma série de experiências, educação e formação, muitas vezes até pagã, uma experiência que lhe permitia conduzir o texto bíblico. Nós temos, por exemplo, o caso de Moisés, que conheceu a ciência do Egito, Paulo, que conheceu toda a formação e tradição judaica, e Deus levando em consideração todo esse processo e experiência para transformar esses homens e para fazer com que essas experiências permitissem que eles compreendessem esse processo da conversão, ok? Dizer que a inspiração verbal ultrapassa o autor e alcança o texto, inclusive, é também afirmar que nós temos os autores do texto bíblico, mas também nós temos um sumo autor, que é o próprio Deus, que escreve a Bíblia como um todo. Outra coisa importante que nós devemos mencionar a respeito da revelação verbal plenária é que quando nós dizemos o termo plena, nós não queremos dizer que toda a Escritura, em toda a sua plenitude, tenha a mesma importância em cada um dos seus textos. O que eu quero dizer com isso? Existem passagens que apresentam aspectos maiores e mais relevantes à nossa fé e à salvação do que outras. Isso não torna esses outros textos e livros que não lidam com os aspectos centrais de forma imediata e clara menos revelados. Muito pelo contrário, todos eles são revelação de Deus. Disso, nós podemos dizer que a revelação como um todo, ela nos auxilia na compreensão, na formação, na criação da sabedoria que procede da parte de Deus, mas nós não negamos que existem textos que de alguma forma são mais importantes do que outros. Isso, por exemplo, demonstra a nossa ênfase na pregação. Nós pregamos mais a respeito dos evangelhos, nós pregamos mais a respeito das cartas de Paulo do que talvez uma genealogia. Isso não significa, por exemplo, que uma genealogia não tenha o seu valor. Ela tem muito valor. Talvez nós ocidentais não tenhamos tão claro essa relevância, por exemplo, das genealogias, mas orientais têm muito valor essa questão da revelação sob o ponto de vista oral e ao longo das famílias. Isso fica mais claro para eles do que para nós. Mas arrematando todo esse processo, nós poderíamos resumir a revelação verbal plenária com uma frase do Timothy Ward que diz que a Bíblia diz exatamente o que Deus quer dizer a respeito dela. Indo agora especificamente para os atributos da Escritura, Bavinck diz que a doutrina acerca dos atributos da palavra, ou os atributos da Escritura, remonta desde a Reforma Protestante. E isso vem de lá porque, nesse momento, nós temos forte oposição dos reformadores contra as outras tradições religiosas que ou já existiam ou estavam surgindo junto com a Reforma, entre elas católicos e anabatistas. E cristãos de todo o mundo convencionaram produzir, a partir da Reforma, algumas afirmações acerca da Escritura.
E essas afirmações nós chamamos de atributos das Escrituras, sendo estes a necessidade, a suficiência, a clareza e a autoridade. Aqui é bem interessante, eu poderia ter trazido uma frase, né, uma citação a respeito desse processo, mas eu gostaria de fazer algo que creio ser melhor para o contexto da nossa igreja. Tudo isso aqui que a gente está vendo a respeito dos atributos da nossa escritura, necessidade, suficiência, clareza e autoridade, é cantado pelas nossas crianças aos domingos. Vocês sabiam disso? As nossas crianças cantam um hino que diz que a Bíblia ela é a verdade completa, suficiente, perfeita autoridade. Com ela Deus fala com a gente, né? Da onde se tirou esse tipo de afirmação? Daqui, dos atributos da Escritura, ok? Então, para aqueles que serão pais, assim como eu, ensinem suas crianças a cantar aquilo que nós professamos. A respeito da necessidade, nós começamos com uma frase atribuída a João Calvino, ele escreve nas suas Institutas, que para que alguém chegue a Deus, o Criador, é necessário que as Escrituras sejam seu guia e mestra, ok? Daí nós tiramos a necessidade da Escritura. A Escritura existe para ser guia e mestre de todo o crente. Isso porque as palavras de Deus são capazes de suprir as demandas do nosso intelecto e também as demandas da nossa comunicação. O que eu quero dizer com isso? Apenas uma revelação, gente, que é verbal, é capaz de nós demonstrarmos. Tá, não ficou claro. Vamos tornar isso um pouco mais claro. É possível nós descrevermos um texto verbal, um texto não verbal, né? A gente aprende isso em português. Mas o que é um texto não verbal? É uma forma de comunicação que não é feita por meio do processo falado ou escrito. Então a gente pode falar a respeito, por exemplo, de uma imagem. Uma imagem, por mais que ela tenha informações e que você tente captar muitas coisas, ela ainda tem um certo quê de abstração que nós não conseguimos produzir a nível de compreensão, como a gente, por exemplo, consegue por meio da escrita e por meio da comunicação. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, se eu elevar meu tom de voz, vocês vão compreender uma mudança do meu humor. Na escrita, a gente consegue fazer isso por meio de alguns aspectos que são atinentes, por exemplo, à mudança de uma forma literária. O gênero literário que nós escolhemos ao produzir um texto é capaz de fazer com que a gente compreenda, por exemplo, o estado de ânimo daquele que está escrevendo, que está comunicando. Agora, quando, por exemplo, se Deus, por exemplo, se revelasse de uma forma não verbal, como por meio dos nossos sentimentos, ou seja, você sentir Deus, isso não seria suficientemente capaz de fazer com que a gente comunicasse isso a outra pessoa. Você já sentiu raiva e tentou comunicar para outra pessoa o que você está sentindo? Dificilmente, por meio das palavras, você vai ser capaz de fazer com que aquela pessoa compreenda o seu estado de espírito. Isso é subjetivo demais. Por isso, a revelação da forma escrita e verbal, ela é essencial para nós, porque elas cumprem a demanda do nosso intelecto e da nossa comunicação. Deus criou um mundo que permitiu que a sua palavra falada pudesse ser também propagada. E é por isso que eu estou dizendo que ela cumpre a demanda da nossa necessidade de se comunicar. Porque Deus se revelou por meio de uma fala, por meio de uma inspiração verbal, e essa inspiração verbal foi escrita, nós podemos pregar o evangelho. Ok? Do contrário, não seríamos capazes. Pensem, por exemplo, em talvez alguém que tivesse que produzir uma religião que se centralizasse toda num estado de espírito. Não haveria, por exemplo, catolicidade, porque todos reunidos jamais conseguiriam sentir a mesma coisa. Cada um sente algo diferente.
Isso é inerente à abstração dos sentimentos. Ok? Outra coisa que nós podemos afirmar a respeito disso é que essa necessidade de compreensão, ela não diz respeito ao atendimento de demandas ocasionadas pelo racionalismo, tá? Mas trata-se de uma razão alicerçada na fé. Porque quando nós dizemos que a Escritura ela existe em resposta à necessidade do homem compreender a Deus, do seu intelecto compreender a Deus, nós não estamos falando a respeito de uma compreensão como um tipo de compreensão do racionalismo moderno. E como assim, Lucas? O que seria isso de tipo de compreensão oriunda do racionalismo moderno? Ela não é, por exemplo, algo que possa ser pautado sobre um método científico. A gente não está dizendo que essa necessidade de atender o nosso intelecto seja algo do ponto de vista das ciências racional. Não é isso. Mas, por meio da comunicação inteligível de Deus, nós podemos compreender a sua revelação e essa revelação fazer sentido para a gente. É isso que a gente está querendo dizer. Como exemplo, nós podemos citar aqui o texto de João, 1 João capítulo 5, verso 13, que diz que, João dizendo, né, que escreveu estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então é um exemplo claro de que a palavra de Deus é escrita para que nós compreendamos alguma coisa. Daí a sua necessidade. Está bem? Essa necessidade, ela existe tanto do ponto de vista da revelação verbal, isto é, dessa revelação falada, mas ela também existe sob o ponto de vista da necessidade da revelação ser escrita. O que eu quero dizer com isso? A necessidade da revelação ser escrita existe para que nós professemos a mesma fé e essa fé não mude. Ao longo de toda a história, nós podemos dizer que confessamos a mesma fé dos nossos pais, dos nossos avós e também daqueles que conheceram o próprio Cristo encarnado, morto e ressurreto. É isso que nós, por exemplo, afirmamos quando nós cremos na fé que consiste no fundamento dos apóstolos e dos profetas. É uma fé que foi falada, escrita e que persiste até hoje. Daí a sua necessidade, a necessidade da revelação escrita. Vocês já brincaram de telefone sem fio? Então, num rápido momento, a gente consegue compreender essa dificuldade da oralidade. Por muito tempo, Deus conduziu a sua palavra e a sua revelação por meio da oralidade. Mas, ao fazê-la escrita, nós temos um grau a mais de confiança de que não houve perda da sua integridade. É bem interessante quando a gente põe à prova, por exemplo, o texto que a gente tem recebido como o texto oriundo da tradição e comparar as descobertas arqueológicas que foram encontradas de textos produzidos naquela época que se perderam há muito tempo. E perceber que os textos se mantêm em sua integridade quase que completa. Isso demonstra o quanto que Deus, por meio da sua revelação escrita, guardou a sua palavra. Indo agora para a suficiência, nós também podemos afirmar que, a respeito dela, desde os primórdios da igreja, a suficiência das escrituras ela é defendida. Trazendo, por exemplo, uma frase de Atanásio de Alexandria, as escrituras sagradas e divinamente inspiradas são suficientes para exposição da verdade. Então você tem, por exemplo, um homem que viveu dentro do período da era patrística, lá no século IV, falando das escrituras como sendo suficientes para a exposição da verdade. Esse tipo de suficiência, ela pode ser definida em dois aspectos. A primeira delas é a suficiência material, isto é, toda a escritura é suficiente para que nós compreendamos tudo aquilo que diz respeito à vida e à salvação.
Isso nós chamamos de suficiência material. E suficiência formal consiste mais ou menos no fato de que toda a Escritura nos auxilia a compreender partes da Escritura. Então, a forma do texto escrito, a narração do texto escrito, o enredo do texto escrito nos auxilia a compreender as passagens específicas do próprio texto. É isso que nós dizemos, por exemplo, quando nós dizemos que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós estamos dizendo que Deus, na sua revelação, produziu meios suficientes que, por meio desse mesmo processo, nos ajudasse a compreender os processos menores de revelação. Seria mais ou menos isso. Existe um enredo maior da Bíblia que nos auxilia a compreender os enredos menores. Diante disso, se nós dizemos que existe uma suficiência das Escrituras, qual seria então o papel da tradição da igreja? Vocês devem lembrar que eu falei lá no início que os atributos da palavra de Deus surgem no contexto em que há forte oposição entre, por exemplo, protestantes e católicos e protestantes e anabatistas. Um pouquinho da história a respeito disso, boa parte dos romanistas, católicos romanos, começaram ao longo do tempo a compreender o papel da tradição não como um reforço à mensagem da verdade, mas como uma segunda fonte de autoridade. Isto é, a fonte de revelação a respeito de Deus como o processo do magistério da igreja. Isso surge num contexto em que há uma forte discussão acerca da clareza das escrituras. Argumenta-se que, a partir do momento que a escritura não é clara, surge a necessidade do magistério para dar sentido a ela. Esse seria mais ou menos o argumento romanista sobre o assunto. Mas nós devemos entender que, na verdade, a tradição ela existe como um reforço da mensagem da verdade. Uma vez que nós não somos capazes, enquanto igreja, de acrescentar ou atribuir novas concepções a respeito do texto bíblico. As concepções que o texto tem sempre tiveram e sempre terão. O que nós podemos é aplicar de formas distintas aos nossos contextos, mas nós não podemos tirar de forma alguma a ideia central do texto. Da mesma maneira que Deus falou no passado, ele fala agora por meio de Cristo e ele continua falando por meio de Cristo da mesma maneira. Foi isso que nós vimos lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 3, e é isso que nós estamos utilizando quando nós falamos também a respeito da suficiência material e formal. Estamos fazendo esse exercício enquanto explicamos o processo da formação da Escritura e dos seus atributos. Então, isso é muito importante para a gente. Nós somos tradicionais, porque nós cremos que existe uma tradição que nós confessamos, mas nós não cremos que essa tradição é capaz de ditar os rumos da nossa fé. Isso nós cremos que é a Escritura que faz, ok? A tradição ela existe para afirmar a fé e não para moldá-la. Quando nós falamos isso, existe uma frase bem interessante que costuma ser atribuída a um historiador cristão, mas eu já vi algumas outras pessoas atribuírem a outros autores, que é de Jaroslav Pelikan, é um historiador cristão que diz que a tradição é a fé viva dos que estão mortos, mas o tradicionalismo seria a fé morta daqueles que estão vivos. Então, em linhas gerais, quando nós dizemos a respeito da tradição, o que nós estamos afirmando é que nós cremos como creram os nossos pais, ok? Além disso, a afirmação protestante de suficiência, ela visa atribuir a escritura ao seu verdadeiro autor. Historicamente, aqueles que negaram essa verdade promoveram de alguma forma uma separação entre o espírito e entre a palavra. Quem são os principais negadores da suficiência das escrituras? Nós temos, por exemplo, os liberais. Assim como os católicos, os anabatistas e os liberais,
né, ou melhor, ao contrário destes, nós protestantes não separamos o espírito da palavra. Mas à medida que há um afastamento disso, há a necessidade de se colocar outro processo formador da revelação de Deus. Por exemplo, os anabatistas eles utilizavam muito a ideia da experiência de fé, tal qual os liberais, né? Como um aspecto norteador da revelação. Então, havia uma ênfase nesses dois grupos de um testemunho interno no coração da pessoa para conhecer, para se relacionar com Deus. Enquanto que a Igreja Católica colocou um elemento externo mais o magistério da Igreja. Nós não. Nós entendemos que o único elemento externo que se relaciona com a palavra e dá sentido a ela é o próprio autor dela, que é o Espírito Santo. Ok? É como se a gente pegasse um livro, por exemplo, Harry Potter, e colocássemos outra pessoa como sendo o intérprete e não a J.K. Rowling. Seria mais ou menos isso que essas outras fés estariam fazendo. Então é como se eu dissesse assim, o livro Harry Potter, o seu verdadeiro sentido não é o sentido que o autor escreveu, mas o sentido que cada um formou para si. Isso os liberais dizem. E aqueles outros, por exemplo, fazendo uma analogia com os católicos, seria algo como o livro Harry Potter só pode ser interpretado pela Academia Brasileira de Letras. Seria algo mais ou menos assim. Mas nós não. Nós acreditamos que a interpretação provém e procede do próprio autor, o próprio Espírito. Nada melhor do que a própria Escritura, que também procede do Espírito, ser o elemento que nos ajuda a interpretar a Escritura. Então, por suficiência, nós também podemos dizer que somente as Escrituras estabelecem os termos da relação entre Deus e o homem. Portanto, quando nós afirmamos a doutrina da suficiência, nós também estamos falando que essa revelação é uma revelação pactual, porque o nosso Deus, ele relaciona-se conosco de uma forma pessoal. E nessa pessoalidade, nesse relacionamento em que ele se dá conhecido, ele faz isso e não somente isso. Ele nos convoca para adorá-lo, nos chama para servi-lo e, digamos, em troca, ele traz as suas bênçãos nessa relação de pacto entre um testador e alguém que recebe os benefícios dessa revelação, ok? Não há outro meio senão a própria Escritura que faz com que nós conheçamos a Deus. É basicamente isso que nós dizemos quando nós dizemos que a Bíblia é uma revelação pactual. Indo para a clareza, o que nós devemos entender a respeito desse assunto é que o contexto e o significado que a Bíblia possui é acessível a todos aqueles que querem se aproximar do próprio Deus. Quando nós dizemos que a Bíblia é clara, nós não dizemos que todas as passagens são igualmente de fácil compreensão, mas que é possível obter um entendimento sadio no que tange aos aspectos centrais da fé e da salvação. Então, quando nós dizemos sobre clareza das Escrituras, o que nós queremos dizer é: não há necessidade de que uma instituição dite os rumos de como se deve entender o texto, porque qualquer indivíduo é capaz de, ao ler, compreender o texto. Existem sim passagens que vão denotar muita dificuldade, mas toda pessoa que lê a Bíblia vira crente, né? Se converte. É incrível isso. O pastor comentou alguns dias atrás que é a realidade de muitos aqui, independente do local em que estavam, pegaram um dia a Bíblia, começaram a ler e batendo ali com a situação ao redor que estavam, viram que muita coisa não fazia sentido, né? E aí vieram parar aqui. Por misericórdia de Deus, nós conhecemos a sua palavra e obtendo dela a iluminação, nós começamos a compreender que muitas coisas que nós fazíamos não eram as corretas e procuramos um lugar onde nós entendemos que a Bíblia ela é expressada na maneira mais correta. E assim tem sido ao longo de toda a história.
né? Desde Lutero, por exemplo, que leu o texto bíblico de Romanos e compreendeu que o justo viverá pela fé, vai de encontro a todo um sistema que a Igreja Católica, por exemplo, promovia à época. Então, a Escritura sempre foi e sempre será um elemento que transforma o homem e faz com que ele olhe para o redor e compreenda que talvez ali tenha algum problema que talvez nem sanável seja. Fato é que, se isso acontece ao longo de toda a história, nós podemos observar isso e talvez sempre as mesmas críticas, né, que retornam quando alguém pega uma Bíblia para ler, nós estejamos comprovando historicamente e factualmente que a Bíblia é clara. Se você leu a sua Bíblia e procurou um lugar onde a palavra é pregada sadiamente, é porque você está sendo uma prova viva de que há clareza nas Escrituras. E por fim, o último seria o atributo da autoridade. Por autoridade, o que nós devemos entender de forma abreviada, né? Nós afirmamos que o atributo é a autoridade das Escrituras, mas abreviadamente o que nós estamos falando, na verdade, é que o autor da Bíblia é o próprio Deus. Então, nós estamos dizendo algo como Deus fez e faz por meio da Escritura. Isso que nós afirmamos quando nós falamos a respeito da autoridade da Escritura. Quando nós falamos de autoridade da Escritura, nós estamos falando da autoridade de Deus que se revela por meio da Escritura. É disso que nós estamos dizendo. E o fato é que, como eu disse anteriormente, todo o valor da Escritura surge justamente por causa da pessoa de Deus. Então, nada melhor do que dizer que este atributo é um atributo que fala a respeito da origem da Escritura, ok? Mas nós não podemos parar por aí. Quando nós dizemos que a Escritura é uma autoridade, e ela é uma autoridade porque ela é uma Escritura revelada por Deus, e porque Deus é a suma autoridade, e a Escritura é a sua palavra, portanto, a Escritura tem autoridade, e aí a gente chega nesse termo, né, a autoridade da Escritura, nós também podemos concluir que a palavra de Deus é confiável, porque Deus não mente. Né? E se Deus não mente, ele também não erra. E por isso nós podemos dizer que a palavra de Deus é inerrante. Quando nós dizemos que a palavra de Deus ela é inerrante, ela não erra, o que nós queremos dizer a respeito disso é que tudo aquilo que nós encontramos na palavra de Deus foi o que Deus diz, e sendo o que Deus diz, é verdade. Além disso, o que nós não queremos dizer quando nós dizemos que a Escritura é inerrante, que ela é sensível aos aspectos da linguagem humana e da experiência humana. Tá? Então, quando nós dizemos que a Escritura é inerrante, e talvez alguém olhe um texto que diga, por exemplo, que o sol se pôs, ali não é um erro da Escritura, mas ali é uma sensibilidade à forma como o homem enxerga a sua relação no seu dia a dia. Nós dizemos até hoje, por exemplo, que o Sol se põe. Isso não quer dizer que o Sol é o centro do universo, porque em momento algum foi preocupação da Escritura dizer qual é a ordem dos astros celestes. Mas aquela era uma fala dentro de um contexto da vida e que, por conta das questões inerentes à vida humana, ela precisa ser comunicável. Então, quando nós falamos que a Escritura é inerrante, em nada há impacto se nós utilizarmos aspectos como termos que são utilizados ao longo de toda a nossa vida. Né? E aí eu trouxe, por exemplo, um exemplo desse como o sol se pôs. Né? Ou, por exemplo, lá em Josué que diz que o sol parou. Né? Na verdade, teria sido a Terra, se fosse olhar do ponto de vista planetário. Mas o que nós queremos dizer a respeito disso é que, quando nós falamos a respeito da inerrância, a nossa ideia é: Deus se revelou, ele não falhou
nessa revelação, mas ele leva em consideração aspectos da nossa vida naturalmente, ok? Concluindo então, a crença da inspiração bíblica é o fundamento de toda a nossa fé. Qualquer efeito, seja no âmbito prático ou da nossa confissão, só pode ser construído na medida em que encontramos no texto a sua própria confirmação. Então, tudo que nós estamos falando aqui é plenamente prático, porque sem este fundamento da inerrância das Escrituras, nada nós podemos fazer. Então, nós não podemos falar de santificação, de oração, nós não podemos falar de absolutamente nada disso se nós não tivermos bem claro que os atributos da Escritura, o seu fundamento, a sua inspiração, são questões que nós devemos confessar. Tá? Sem isso, não há o que se discutir, não há o que se falar sobre a fé. Por que isso é interessante? Porque muitas vezes as pessoas criam imagens, processos na sua mente, formas de confessar algo que não vem da Escritura. Criam pessoas de Cristo à sua própria imagem e semelhança e adoram como se Cristo fosse daqueles moldes e, na verdade, não é o Cristo revelado na Bíblia. E daí nós temos esses grandes problemas, às vezes, de vivência, de interpretação e de prática. Por quê? Porque nós não entendemos isso aqui. A nossa opinião, ela é completamente calada diante da suficiência das Escrituras, ok? Portanto, se Deus não tivesse inspirado o texto, nada poderia ser dito a respeito do seu relacionamento com a humanidade, tampouco da obra da salvação. Então, somente por conta da Escritura que nós podemos fazer o que nós estamos fazendo hoje. E por fim, para a gente finalizar, eu trouxe uma parte do nosso documento confessional, né, a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 1, que fala a respeito da revelação de Deus e da Escritura. Eu gostaria de ler, como uma forma de nós confessarmos aquilo que nós acreditamos e aprendemos aqui. Vamos ler juntos? Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias, quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenados pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Amém, irmãos? Bom, perguntas?